Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos estar vendo aqui a nossa aula sobre gestão e estratégia, que ela se dará em duas videoaulas, porque é muito extensa a quantidade de slides, e nós vamos estar vendo essa aula em uma outra oportunidade. Eu vou estar mostrando o restante. Vale ressaltar que hoje eu já estou enviando todos os slides sobre gestão e estratégia, mas a videoaula vai só até a metade desses slides. Vamos lá. Vamos falar sobre a administração primeiro, né? A administração como um processo de aplicação de princípios e de funções para o alcance de objetivos. As várias funções do administrador, consideradas como um todo, formam um processo administrativo. E vale ressaltar que um dos principais é o planejamento. Depois nós temos a organização, a direção e controle, por exemplo. Consideradas separadamente, constituem as funções administrativas, quando visualizadas na sua abordagem total para o alcance de objetivos. Elas formam o processo administrativo. E esses processos administrativos, levando em consideração um dos principais, que é o planejamento, né? Hoje em dia as empresas, se não planejarem, automaticamente elas vão estar fazendo de qualquer forma, vão estar atirando para todo lado, e fazer de qualquer forma e atirar para todo lado hoje não é a melhor saída para poder estar vendendo cada vez mais esse mercado competitivo que nós temos. Processo administrativo. Processo é qualquer fenômeno que apresente mudança contínua no tempo ou qualquer operação ou tratamento contínuo. O conceito de processo implica que os acontecimentos e as relações sejam dinâmicas ou dinâmicos, em evolução, sempre em mudança e sempre continuamente. O processo não é uma coisa parada, estático, ele é dinâmico. O que significa? Significa que o processo deve estar sendo principalmente o processo de planejamento. Ele não pode ser parado, ele não pode ser estático, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser, o processo de planejamento ele tem que estar se adaptando às várias nuances, aos vários fenômenos e mudanças que vão acontecendo no dia a dia. A exemplo disso é a questão da pandemia da Covid-19, que mudou totalmente o parâmetro das organizações, mudou a forma que as organizações tiveram que mudar totalmente os seus planejamentos. Algumas mudaram suas metas, principalmente as metas anuais, por conta de estarem fechadas há um certo tempo. Outras não, outras estão abertas, mas também tiveram que mudar todo o seu planejamento para poder se adequar a essa nova realidade. Planejamento, né? As primeiras impressões sobre o planejamento que nós podemos ter. É a primeira função administrativa, na minha opinião, uma das principais. Define os objetivos para o futuro desempenho organizacional. Ela define os objetivos. E o que significa isso? Ela define para onde a empresa está querendo ir, onde eu quero chegar. Decide sobre os recursos e as tarefas necessárias para alcançá-los adequadamente, ou seja, uma vez estipulados os objetivos, que os objetivos nada mais são do que alvos para poder atingir. Ora, eu tenho um alvo, mas para poder atingir esse alvo, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter recursos necessários para poder esses alvos serem atingidos. Porventura, eu poderei não estar atingindo esses alvos ou metas que as empresas estipulam. Depois nós temos que o planejamento ele envolve solução de problemas e tomada de decisões quanto às alternativas para o futuro. Sempre vão aparecer problemas e muitas decisões deverão ser tomadas, algumas acertadas, outras vão ter erro, mas é assim que se dá o processo de cada dia de tomada de decisão. Nem tudo os tomadores de decisões acertam, algumas coisas vão ter erros. Níveis organizacionais. Os níveis organizacionais, o primeiro é o nível institucional, que representa a presidência, o conselho administrativo da empresa, os diretores. Maior contato com o mundo externo, periférico, aquilo que está fora da empresa, esse setor tem maior contato com esse mundo, também chamado de nível estratégico, é onde se define a missão e os objetivos fundamentais do negócio.
Depois nós temos o nível intermediário, aquilo que está entre o institucional e o operacional, que é o nível intermediário, e esse nível intermediário também pode ser considerado de nível gerencial. Ele articula o nível institucional com o operacional, é composto por gerentes, interpreta a missão e os objetivos fundamentais do negócio, traduzindo-os para que o operacional os transforme em ações cotidianas, também chamado de nível tático. O que significa? Significa que esse caminho, esse nível, ele vai tentar facilitar da melhor forma possível todos os parâmetros e tudo aquilo que foi predisposto pelo nível institucional, pela presidência, pelos diretores, pelo dono da empresa. Esses gerentes, eles tentam traduzir, eles tentam entender da melhor forma possível tudo aquilo que foi criado pela presidência, pelo dono da empresa, e passa da melhor forma possível para os seus funcionários, para que eles tentem, junto com seus colaboradores da base, alcançar os objetivos propostos pela organização. Depois nós temos o nível operacional, que é o nível mais íntimo da organização, administra a execução e realização das tarefas. Administrador deve ter visão operacional, também chamado supervisão de primeira linha, contato direto com a execução ou operação que é executada pelos funcionários. Professor, o que significa esse nível operacional? O nível operacional é o primeiro nível, né, de lideranças. Exemplo, supervisores são os líderes encarregados, são aquelas pessoas que estão diretamente ligadas aos funcionários da base. São aqueles primeiros chefes, aqueles chefes do primeiro degrau da hierarquia organizacional, e eles têm mais acesso a esses funcionários. E por que é considerado um nível mais íntimo da organização? Porque é um nível que automaticamente tem mais contato com os clientes, com as vendas, com os processos e com as tarefas do dia a dia, cotidiano. Esquema tópico de planos táticos e operacionais. Nós temos aqui o plano estratégico, táticos e operacionais. O plano estratégico, ele mexe com o quê? Ele mexe com o todo da organização. O plano estratégico, ele mexe com todo. O plano estratégico, ele mexe com o plano financeiro, plano de produção, plano de marketing, plano de recursos humanos. É um planejamento que é feito para todos os setores. Já os planos táticos é um plano individualizado de cada setor. É o gerente financeiro que fez um plano financeiro com base no planejamento estratégico, é o gerente de produção que fez um plano de produção mediante também planejamento estratégico, e assim sucessivamente. E depois nós temos o quê? Nós temos os planos operacionais, que são aqueles planos geralmente de curtíssimo prazo, que são focados nas operações cotidianas do dia a dia. Fluxo de caixa, quais são os planos de fluxo de caixa, quando é que vai entrar uma quantia X de dinheiro, e se não vai entrar, o que é que pode fazer para poder estar sanando aqueles pagamentos de curto prazo, plano de investimento, plano de aplicações, tudo isso são planos operacionais que são alinhados com os planos financeiros. Depois nós temos os planos de produção, e temos o plano de manutenção, plano de abastecimento, tudo isso alinhado também com o planejamento de produção. Depois nós temos planos de vendas, planos de propaganda, que é alinhado com o planejamento de marketing, e plano de treinamento, que é alinhado com o planejamento de recursos humanos, porque sem esse plano também de treinamento, os outros também podem ficar com dificuldade para poder chegar aos objetivos organizacionais. Tudo isso para quê? Para poder alcançar os objetivos departamentais, que devem ser somados e chegar ao objetivo total, que é sempre crescer cada vez mais as organizações. Tipo de planejamento. Nós temos planejamento estratégico, que é o plano global da empresa, envolvendo todos os departamentos. No campo do planejamento estratégico, a pergunta básica é: em que atividade está a entidade ou a organização? Mais comumente, o que nós gostaríamos de fazer quando crescermos?
Esse plano estratégico, geralmente, ele é conduzido pelos diretores, pelo dono, ou pela presidência, ou pelos conselhos de administração de um negócio, dependendo do tamanho. O período de tempo normalmente é longo, acima de 5 anos. No planejamento, quando ele é criado, ele é desenvolvido para poder ter um alcance maior de tempo e sendo feitos os ajustes necessários quando for o caso. Temos o planejamento tático, que é o planejamento feito em nível departamental. Suas principais características são: é projetado para o médio prazo, geralmente para o exercício anual, envolve cada departamento, exemplo de departamento financeiro, de marketing, de produção, de recursos humanos, aquilo que nós falamos anteriormente, abrangendo seus recursos específicos, e preocupa-se em atingir os objetivos departamentais, cada um preocupando-se com o seu departamento para poder ter um alcance global, que é o planejamento estratégico. É definido por cada departamento da empresa. Depois nós temos o planejamento operacional, que é o planejamento feito para cada tarefa ou atividade. Suas principais características são: é projetado para curto prazo, para um imediato, né, sempre para a semana ou para o mês, envolve cada tarefa ou atividade isoladamente e preocupa-se com o alcance de metas específicas. É definido para cada tarefa ou atividade. O planejamento operacional é constituído geralmente por metas, programas, procedimentos, métodos e normas. Temos aqui mais uma referência em relação à questão dos tipos de planejamento. Nós temos o estratégico. O planejamento estratégico pode ser conceituado como um processo gerencial que possibilita aos dirigentes estabelecer o rumo a ser seguido pela organização, visando otimizar sua relação com o ambiente, ou seja, o planejamento estratégico ele é criado, ele é desenvolvido com base em informações externas e informações internas. E alinhando essas informações é criado um plano voltado para todos os setores da organização. Já o tático corresponde ao desenvolvimento dos programas e projetos, por exemplo, macrofuncionais, tecnologia, informática, RH, etc. E o operacional é o detalhamento no nível de operação das ações e atividades necessárias para atingir os objetivos e metas fixados pelos níveis hierarquicamente superiores. Ou seja, os líderes operacionais eles vão estar pegando essas informações do nível tático e transformando elas em ações, em planos de curtíssimo prazo para poder estar conseguindo também bater essas metas. Temos aqui um pouquinho da história da administração estratégica, conceito e evolução da estratégia empresarial. Estratégia vem do estrátegos, dos gregos. No início do século XX, o conceito chega às empresas. Os pioneiros, Pierre Dupont e Alfred Sloan, e o Chandler, 1962, primeiro pesquisador da estratégia empresarial. A determinação das metas e objetivos básicos e de longo prazo de uma empresa e a adoção de ações e alocação de recursos necessários para atingir esses objetivos. Continuando aqui, em 1970 consolida-se o conceito de administração estratégica, planejamento estratégico e implementação da estratégia. Aí nós vamos ter uma série de informações sobre planejamento estratégico, sobre a administração estratégica, que nada mais é do que um sistema escolhido de administração que enfatiza sua própria flexibilidade, isto é, que provoca o aparecimento de programas inovadores que buscam a mudança da própria política, que valoriza mais o desenvolvimento do potencial para mudanças futuras do que o desenvolvimento a curto prazo e que entende os fundamentos do poder e das características culturais dentro da organização, porque aí estão os principais geradores de sua própria flexibilidade. O que significa que esse autor ele coloca que o planejamento ele é feito a longo prazo, mas que tem que estar absorvendo as mudanças que vão acontecendo
e que, porventura, vai estar mudando esses objetivos futuramente. Estratégia segundo porta. Segundo porta, as estratégias podem ser de diferenciação, de liderança do curso ou de foco. De diferenciação, eu posso buscar uma estratégia para poder diferenciar o meu produto ou meu serviço. Eu posso também buscar uma estratégia para poder ter o menor custo, para poder ter o menor preço e vender cada vez mais, ou posso ter uma estratégia de foco, focando num nicho de mercado, focando num tipo de produto e automaticamente diferenciando esse produto, mas também tendo uma visibilidade também na questão dos custos. Depois nós temos a estratégia segundo Samuel, que ele vislumbra a questão da estratégia da estabilidade, que em alguns momentos você tem que estar seguindo determinados direcionadores, não necessariamente para o crescimento, mas para buscar uma estabilidade. Às vezes a empresa não tem como crescer em determinado momento. Por exemplo, o momento que nós estamos passando de Covid-19, é difícil alguns setores de atuação, eles terem crescimento esse ano. Então, o que é que a empresa vai buscar nesse momento? Uma estratégia de estabilidade, para poder ter uma estabilidade, para poder, pelo menos, não perder dinheiro, pelo menos para não ter prejuízo, manter-se no mercado e sobreviver. Nós temos uma estratégia de crescimento. Depois dessa estratégia de estabilidade que as empresas, porventura, poderão estar seguindo desse momento que nós passamos, aí é que vem uma estratégia de crescimento. Como a empresa vai crescer depois dessa crise da pandemia? E depois nós temos estratégia de redução de despesa. Essa estratégia de redução de despesa é uma estratégia que deve ser utilizada sempre pelas organizações. Tudo aquilo que não é necessário, tudo aquilo que não está agregando valor tem que ser cortado das organizações para o dinheiro estar sendo utilizado justamente para aquelas coisas que são necessárias no dia a dia das organizações. Temos também aqui mais um pouco sobre planejamento estratégico, que é um processo de elaborar a estratégia, a relação pretendida da organização com seu ambiente, compreende a tomada de decisões sobre o padrão de comportamento que a organização pretende seguir, e esse padrão nós podemos entender que são produtos e serviços que pretende oferecer e mercados e clientes que pretende atingir. Aí nós temos aqui a análise da situação estratégica. A estratégia de uma organização pode ser analisada segundo duas perspectivas principais: as decisões tomadas no passado que afetam a situação presente, chamada posição estratégica ou situação estratégica, e nós temos as decisões tomadas no presente que afetam o futuro da organização. Tudo isso são muito importantes para poder a empresa ter uma estabilidade no futuro. São decisões tomadas no passado que afetam e que a pessoa tem que estar analisando, principalmente os números, e com base nas informações do mercado atual, tomar decisões com base no presente para poder também estar tornando o futuro mais sustentável para a organização. Análise de situação estratégica, para analisar o passado ou definir o futuro. Os componentes na estratégia são escopo da organização, produtos e mercados, vantagens competitivas, quais são as vantagens que a empresa tem, o desempenho que a empresa está tendo e o uso dos recursos, né, da melhor forma possível. Como é que as pessoas, como é que os líderes estão usando os recursos na organização. Aqui nós temos as premissas do planejamento. O planejamento se baseia com duas situações. O planejamento ele é feito no presente, com base em informações passadas, para poder atingir o futuro. O presente é onde estamos agora e a situação atual. Depois o planejamento ele é criado, ele é transformado para poder tentar chegar aonde se pretende chegar. A situação atual, através da situação atual, são feitos planos para poder estar atingindo os objetivos pretendidos pela organização. Para que planejar? Né? Por que as empresas planejam? Por que as pessoas planejam?
Primeiro, em relação à questão dos aspectos preventivos, para manter funcionando eficazmente aquilo que já funciona bem. Planeja-se para poder permanecer no mercado, para poder manter aquilo que se tem. Também, aspecto do desenvolvimento, para mudar as coisas para melhor. Não basta manter as coisas do jeito que estão, porque se não melhorar aquilo que já está bom, amanhã pode vir a piorar. Ampliar a satisfação, segurança em um processo. A perfeição ainda está muito distante. Não existe perfeição no meio empresarial. Essa perfeição deve ser procurada, deve ser buscada, sim, deve ser procurada e deve ser buscada. Mas não existe empresa perfeita. O que existe é uma tentativa de estar se organizando para melhorar cada dia que passa. Através do planejamento, definimos onde poderão ocorrer as mudanças para melhor e como estamos e chegar a outra mais desejada. É isso que geralmente as pessoas esperam, tentam alcançar quando fazem algum tipo de planejamento nas organizações. Nós ficamos por aqui e no próximo a gente continua, na próxima videoaula a gente continua com o restante dos slides desse nosso conteúdo sobre estratégia organizacional. Tudo de bom para você.